Pessoal, vamos continuar aqui de onde nós paramos. Eu estou reduzindo a velocidade porque a gente está bem próximo de terminar o nosso programa. Então, se eu continuar dando as duas aulas, como eu estava enviando as duas aulas, como eu estava enviando para vocês, então a gente vai terminar o programa e fica aí sem ter o que fazer depois. Então, é melhor a gente ir mais devagar. Então, eu vou enviando para vocês de uma por uma, que fica melhor para a gente terminar o programa no tempo hábil, certo? Porque a velocidade de você trabalhar no virtual é uma, no presencial é outra, porque a gente perde tempo copiando, vocês perdem tempo fazendo exercício, essa coisa toda, isso aí demanda um tempo. E aqui não, aqui é mais rápido, eu apaguei, comecei a gravar outra aula, então a gente anda mais rápido um pouquinho, tá certo? Então a gente vai dar uma desacelerada para não terminar o programa antes de terminar o nosso curso. Então nós ficamos aqui, ó, objeto entre o foco e o vértice. Então você vê que o objeto foi colocado aqui. Isso aqui é o objeto, vou chamar ele de AB. Ele está entre o foco e o vértice, veja que ele está entre o foco e o vértice. E o que é que acontece com a imagem? Você veja que os raios, tanto eles vão como eles voltam. Passa pelo centro de curvatura e passa aqui também pelo vértice. Então, o que acontece com essa imagem? Quais são as características dessa imagem? Eu tenho aqui a imagem, a linha B'. Você veja que o espelho ele é côncavo, né? Esse espelho aqui é convexo. Veja que eu botei a linha para dentro, aqui a linha é para fora. Então, nesse caso, a imagem está se formando dentro do espelho. Aí a gente diz que ela é uma imagem virtual. Veja que todas as outras, só não no último caso que a gente viu, quando o objeto é colocado sobre o foco, que não forma imagem porque os raios são paralelos. Nesse caso, a imagem ela é virtual, ela não é real, tá certo? Ela não pode ser vista. Ela é direita. Direita, quando é que a gente diz que ela é direita? Quando ela tem a mesma posição do objeto. Quando ela é colocada em sentido contrário, né? Aí nós dizemos que ela é invertida. Aí nesse caso aqui, a imagem tem o mesmo formato do objeto. Então ela é virtual, direita e é maior. Vamos voltar só recapitulando, né? Quando se coloca o objeto antes do centro de curvatura, foi o primeiro caso que eu mostrei na aula anterior. A imagem é real, invertida e menor. Vamos adiantar um pouquinho, colocar o objeto sobre o centro de curvatura. Aí o que é que vai acontecer? A imagem continua sendo real, continua sendo invertida, só que ela é igual, tem o mesmo tamanho do objeto. Anda mais um pouquinho, coloca o objeto entre o centro e o foco, o centro de curvatura e o foco. O que é que vai acontecer? A imagem continua sendo real, continua sendo vista, tá certo? Ela é invertida e agora ela é maior. O outro caso, quando se coloca o objeto sobre o centro ou sobre o foco. Então, nesse caso, os raios são paralelos, tá certo? Então, a gente diz que a imagem é imprópria, não pode ser vista, porque os raios são paralelos. Aí, o outro caso, esse aqui, quando coloca já aproxima o objeto do vértice, está colocando ele entre o foco e o vértice. A imagem é virtual, é formada dentro do espelho, é direita, tem a mesma posição do objeto e ela vai ser maior do que o objeto. E por último aqui, o espelho convexo, que só vai ter esse caso aqui. Tá certo? Então, o objeto, quando o espelho é convexo, o objeto é esse aqui. Eu vou colocar aqui o objeto AB. E a imagem é essa aqui, eu vou chamar de A', B'. Tá certo? Então a imagem, veja que a imagem é formada dentro do espelho. O objeto é colocado aqui, veja que o espelho é
convexo, o espelho aqui ele é côncavo, espelho aqui convexo. O que é que acontece com essa imagem? Então vamos ver o que é que acontece com a imagem. De novo, continua sendo virtual, toda imagem formada dentro do espelho ela é virtual. Tá certo? Veja que o objeto tem a mesma posição da imagem, então ela é direita, tá certo? Só que agora ela é menor. No espelho côncavo, a imagem ela é maior. No espelho convexo, a imagem é menor. Então você nota quando você coloca o olho ou o nariz perto de um espelho, você vê que aquilo ali aumenta. Tem espelho que aumenta o seu olho, aumenta o seu nariz, né? Então, o que acontece é esse aqui, com aquele tipo de espelho, certo? A imagem ela se torna maior. Tá certo? Então eu vou apagar essa tela e a gente vai mudar aqui agora. Vou preparar o material e enviar para vocês através de PDF, para a gente já ir começando. Por enquanto aqui a gente está vendo só a parte teórica. Quando a gente vai entrar em cálculo, a gente vê a questão dos exercícios. Então a gente vai ver aqui o estudo analítico dos espelhos, tá certo? Então, primeira coisa aqui, vou chamar de A, é a conversão de sinais, certo? Então, a conversão de sinais, a gente vai trabalhar o espelho constituindo ele de dois eixos. O eixo principal, tá certo? Que se a gente trabalhasse um sistema de coordenadas seria o eixo X, tá certo? E pronto, com esse eixo principal, o sentido é sempre contrário à da luz incidente. E o eixo enrolei. O eixo das ordenadas, vamos chamar eixo das ordenadas, vai ser o próprio espelho, tá certo? O encontro deles aqui vai ser o vértice. Então, no eixo das abscissas, que é o eixo principal, vou colocar aqui eixo das abscissas, que é o eixo principal, que é que a gente vai colocar desse eixo. Primeiro, a origem. E essa origem vai ser o vértice do espelho, tá certo? A origem, como eu chamei eixo X, é o eixo das abscissas, a origem vai ser o próprio vértice do espelho. Depois, a direção, certo? A direção é a própria direção do eixo. A direção será a própria direção do eixo. E o sentido. O sentido vai ser sempre contrário aos raios, são vários, aos raios incidentes. Tá certo? Então, se o raio incidente for para lá, o sentido vai ser para cá. Se o raio incidente for para cá, o sentido vai ser para lá. Então, sempre contrário à luz incidente. No eixo das ordenadas, que vai ser o espelho, eixo das ordenadas, nós vamos chamar de eixo Y, vai ser o próprio espelho. O que é que acontece? A origem vai continuar sendo o próprio vértice do espelho, tá certo? Nós vamos ter aqui, ó, eixo X, eixo Y, né? Eixo de coordenadas cartesianas, X e Y. Então, o eixo principal
certo? Vai ser o eixo das abscissas. E o eixo das ordenadas, o eixo Y, vai ser o próprio espelho. Então, na origem, nos dois casos, a origem é sempre no vértice. A direção. Nós vimos aqui que a direção no eixo das abscissas é o próprio eixo. A direção no eixo das ordenadas vai ser perpendicular ao eixo principal, ao eixo das abscissas, certo? Ela é perpendicular, a direção. No primeiro, direção horizontal, no segundo, direção vertical. E o sentido? O sentido, certo? Aqui o sentido é contrário às raias incidentes. O sentido aqui vai ser de baixo para cima. O sentido de baixo para cima. Quando o espelho for côncavo, aqui ó, espelho côncavo, certo? Espelho côncavo. Se a luz incidente vai nesse sentido, o sentido do eixo vai ser o sentido contrário. Objetos reais, imagens reais. Deixa eu colocar aqui ó, como observação. Objetos reais e imagens reais. Tá certo? Quando o espelho for convexo, vou botar do outro lado aqui, ó, espelho convexo, tá certo? Para o espelho convexo, se o raio incidente tiver este sentido, deixa eu botar em outra cor aqui para melhorar, para não misturar com a outra. Se o raio incidente tiver este sentido, o eixo vai ter este sentido aqui. Sempre o sentido contrário, ok? E o objeto vai ser real e as imagens também serão reais. Objetos reais. Objetos reais e imagens reais. Certo? Vai anotando isso aí, colocando como observação, para a gente partir para a equação dos pontos conjugados, que é chamada de equação de Gauss. Vamos apagar aqui, tá certo? Você dá uma pausa, copia, que eu vou apagar essa parte aqui. Nós vamos agora para a letra B. Letra B, equação dos pontos conjugados. Letra B, equação dos pontos conjugados. Essa equação é conhecida como equação de Gauss. Tá certo? Então, não vou mastigar o desenho do espelho para a gente ver essa equação, tá certo? Essa equação ela relaciona a abscissa, que é o objeto P, com a abscissa da imagem, que vai ser P', a distância focal. Vou fazer mais ou menos isso aqui. Centro de curvatura, foco. Tá certo? Aí vamos supor, eu coloco um objeto aqui, esse objeto vai ser formado aqui, então nós vamos chamar a abscissa do objeto, vou botar aqui, objeto, a abscissa P,
Aqui a imagem, eu vou chamar de P'. E aqui o foco do espelho. Então nós vamos ter para essa relação 1 sobre F é igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. Então essa é a conhecida equação de Gauss. 1 sobre F igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. Então nós vamos conhecer aqui tanto o foco como o objeto e a imagem. Ok? E vamos aqui para a letra C. Letra C, que é a equação do aumento, tá certo? A equação do aumento, que é chamada equação do aumento linear transversal. Também não vou entrar nos detalhes de dedução de fórmula, tá certo? Mas nós vamos ter aí como essa equação A, aumento linear, chamada aumento linear transversal. Ela é nada mais, nada menos do que a imagem sobre o objeto. Ela é diretamente proporcional à imagem, inversamente proporcional ao objeto. Ou nós podemos usar menos P' sobre P. Aí vai depender dos dados, tá certo? Dos dados do problema que forem colocados. Ok? Então nós vamos ter isso aqui. Esse A, ele pode ser positivo ou ele pode ser negativo. Quando A é positivo, imagem e objeto têm o mesmo sinal. Quando A é positivo, vamos colocar aqui imagem e objeto têm o mesmo sinal. Isso quer dizer que a imagem é direta. Tá certo? A imagem é direta. Direta não, direita. Quer dizer que ela não é invertida. A imagem que é formada, ela é direita. Quando esse aumento linear é negativo, quando A é negativo, tanto a imagem como o objeto, imagem e objeto, têm sentidos contrários. Ok? Aí, neste caso, a imagem é invertida. Vamos só lembrar aqui, ó. Essa é a equação, certo? Aumento linear transversal é chamada isso. Ela é diretamente proporcional à imagem, inversamente proporcional ao objeto, ou então eu posso usar menos P', que é o objeto, sobre P, que é a imagem. Como houve uma troca aqui, ó, de objeto, por isso ficou ali negativo, né? Então, essa equação, o A pode ser positivo ou pode ser negativo. Se o A for positivo, imagem e objeto têm o mesmo sinal. Então, nesse caso, a imagem ela é direita, tá certo? Ela vai ter a mesma posição do objeto. E no outro caso, em que a imagem e o objeto têm sentidos contrários, quando A é negativo, então, nesse caso, a imagem ela é invertida. Ok? Então, deixa eu apagar aqui para a gente continuar. Então, eu vou colocar aqui, ó.
vamos ver o que acontece com o objeto. Tá certo? Se P, que é o objeto, for positivo, se P é positivo, essa imagem ela é real. Se P for negativo, essa imagem é virtual. Certo? Nós chamamos o objeto de P, então se P for positivo, a imagem é real. Se P for negativo, a imagem é virtual. A mesma coisa vai acontecer com a imagem. A imagem nós chamamos de P', P' pode ser positivo ou P' pode ser negativo. Para P' positivo, a imagem é real. Para P' negativo, a imagem é virtual. Certo? Então, eu vou depender do valor de P. P' é o objeto, P é a imagem. Não, P é o objeto e P' é a imagem. Então, o objeto, se P for positivo ou negativo, positivo imagem real, negativo imagem virtual. Se P' for positivo, a imagem é real, P' negativa, a imagem é virtual. Tá certo? Então, o que é que vai acontecer agora? Se o módulo da imagem for maior do que o módulo do objeto, se o módulo da imagem for maior que o módulo do objeto, a imagem vai ser maior que o objeto. Tá certo? Se o módulo